Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje vou estar respondendo a mais uma pergunta que chega para mim lá pelo Instagram. E a pergunta de hoje é do Jean Laroca, que perguntou o seguinte: qual máquina colorida para impressão de apostila em offset com melhor custo página? Eu vou estar respondendo aqui essa pergunta do Jean. E já quero dizer o seguinte, ele está perguntando aqui uma apostila em offset com melhor custo página. Ele não está se referindo aqui à máquina offset, ao maquinário offset, que é uma máquina industrial. Não é uma máquina digital que faz uma impressão direto do computador. Ela precisa de uma matriz, ela precisa de um fotolito, mais gravação de chapa ou um CTP, né? E ele deve estar se referindo aqui, com certeza, a um papel offset, né? Imprimir em papel offset com melhor custo página. Quando você compra um papel para imprimir na sua impressora, você compra um papel sulfite. O papel offset é bem parecido com o sulfite, e aí você encontra ali várias gramaturas ali de offset, e é isso. Então vamos estar respondendo aqui a pergunta aqui do nosso amigo Jean. Antes de responder essa pergunta, quero dizer para você que está assistindo aqui, esse canal aqui, a gente fala de gráfica, né, de gráfica rápida, e tem muito profissional aqui assistindo. Eu falo das máquinas que eu uso, que eu tenho vivência. Se você aqui embaixo quer deixar seu comentário dizendo a máquina que você utiliza, se você está gostando do equipamento, o espaço é para isso mesmo, é para você comentar e deixar seu comentário aqui embaixo. Fica à vontade, de repente um comentário seu vai ajudar outros amigos. Então, fica à vontade, eu conto com a sua participação. Eu utilizo aqui, né? Você vai ver eu falando aqui de alguns equipamentos da Epson, né? Eu tenho aqui alguns equipamentos da Epson, tenho um HP também, então vou estar falando aqui de alguns equipamentos que eu tenho. Quando a gente responde esse tipo de pergunta a respeito de equipamento, de máquina, a gente pergunta logo, a primeira pergunta é: qual é a sua demanda? Qual é a sua tiragem mensal? Porque isso tem tudo a ver com o tipo de equipamento que você vai precisar. Se você imprimir pouco, você não precisa de uma Riso, que faz 150 impressões por minuto, né? Se você imprime pouco, mas o teu pouco não é tão pouco assim, uma 3150, uma 4150 ou 60 não vai te atender. Precisa ser uma máquina de médio volume, uma máquina mais rapidinha. Então isso vai depender de algumas coisas, algumas questões. Eu já sei que ele precisa de uma máquina A4, porque não tem muito sentido você comprar uma máquina A3, tendo em vista que você quer imprimir a apostila nela. Então você vai imprimir em A4, você pode comprar uma máquina A4, e sabemos que ele precisa de uma máquina para imprimir em offset para apostila. Então já sei mais ou menos o equipamento que ele precisa e a tinta, que é uma tinta pigmentada. Agora vai depender do quanto ele tem para investir no equipamento e do seu volume. Então vamos falar aqui a respeito de alguns equipamentos. Eu vou parar esse vídeo aqui, na verdade vou dar continuidade, né? Vai ser uma ediçãozinha, eu vou lá fora, vou fazer um take de algumas maquininhas e vou mostrar para você poder acompanhar aí. Então vamos lá. Essas primeiras máquinas que você está vendo aí, essa primeira é uma cônica, é uma 224, essa é uma maquininha, dá para fazer apostila, só que o custo dela é alto. Do lado você tem uma MP9002 e você tem uma MP9001, que são máquinas PBs, né? Elas são máquinas rápidas, elas fazem aí 90 por minuto. Você está vendo aí uma Riso, também a Riso é uma jato de tinta que faz 150 por minuto, é uma máquina para quem tem volume de impressão. Volume. Eu tenho essa máquina aqui para atender um item específico que eu não consigo fazer nas outras, tá? Então você precisa ter o volume. E eu tenho as máquinas menores que são com tinta à base d'água, com tinta corante e com tinta pigmentada. São máquinas mais baratas, máquinas mais lentas, mas tem um custo página lá embaixo. Você tem uma limitação de velocidade ali, tá? Então, vou mostrar primeiro essa maquininha aqui, a L3150, que você está vendo aí. Isso é uma maquininha de escritório. Muita gente comprou dessa maquininha, porque eu comecei com uma máquina menor que essa ainda, que foi uma T33, uma máquina que nem tinha book, essa aí é uma EcoTank. Para apostila, não indico essa máquina, porque ela não tem módulo duplex. Então, o ideal é você ter pelo menos uma maquininha com módulo duplex ali, que no caso, substituindo essa aqui, seria a L4160, tá? Então, é uma multifuncional que já tem ali um módulo duplex, dá para você fazer uma apostilinha frente e verso. Se você tem um volume de impressão maior, Marcelo, eu estou imprimindo aí 10 mil por mês, 15 mil por mês,
você já pode pegar uma Workforce. Nessa tomada aí, nesse take você já está vendo aí, é uma Workforce com tinta corante, você está vendo uma outra Workforce com tinta pigmentada, a primeira 5710, a segunda 5790, e você está vendo aí também duas HPs, uma 476 e uma 477, as duas com tintas pigmentadas. Então, você está vendo máquinas ali que vão de 4.500, é mais ou menos o preço da Workforce, com o book já 4.500 a 5.000 por aí. Você já tem ali uma 477 que em torno aí de R$7.000 uma máquina dessa, né? É uma máquina mais rápida que a Workforce, mais rápida, só que se você tem a pretensão de imprimir a apostila, e você precisa imprimir uma fotografia, eu prefiro a Workforce porque é uma maquininha que imprime com uma qualidade muito boa fotografia também. E para tinta pigmentada você tem algumas opções, tem o microporoso, você tem o papel fotográfico fosco, você tem um adesivo mate também, que você também imprime na pigmentada, então você fica com a maquininha bem servida. A Workforce é uma maquininha mais completinha, melhor do que a ProX 477. A ProX 477 só é mais rápida, só isso. Tá? Em termos de qualidade de impressão para fotografia, a Workforce ela é bem melhor, bem melhor, a impressão dela é bem mais bonita, tá? Então, a HP 477, se você tem muito volume, ela é uma máquina que vai te produzir muito mais, ela é uma máquina mais rápida, para você fazer bloco, comanda, talão, apostila, é uma maquininha boa, e a Workforce é uma maquininha intermediária ali, que você vai conseguir fazer suas apostilas e imprimir também bem em fotografia. Custo página, é difícil de falar aqui, de fazer um cálculo aqui, porque depende da área de impressão. Mas se a gente for utilizar como base de cálculo 5%, tá? Não significa que toda a impressão sua vai ser 5% e nem que é uma média, tá, pessoal? Isso é só para base de cálculo, porque se você não tiver uma base, você não consegue calcular. Se você tiver ali, por exemplo, eu já fiz na Workforce aqui, na Workforce não, na 476, eu já fiz mais de 100.000 impressões com 1 litro de tinta. 1 litro de tinta custa R$120. Então, só para você fazer um cálculo aí, você vai ver que fica fração de centavo o custo página de tinta. É muito baixo. E a 477 ainda gasta um pouco mais do que a Workforce. A Workforce é um pouco mais econômica ali do que a HP 476 ou a 477. Né? A 476 já saiu de linha. Mesmo assim, a 477 é uma máquina muito econômica por causa do preço da tinta, que é uma tinta muito barata, né? Você imprime muito com ela. Tá bom, pessoal? Essas foram as informações aqui que eu podia estar compartilhando aí com você aí. Espero poder ter ajudado. E se você trabalha com outras marcas, outros modelos, deixa embaixo nos comentários aí, que com certeza vai ajudar, tá bom? Muito obrigado, até o próximo vídeo. Tchau!